Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Eu sou Renata Belzunces e apresento mais um Giro Sindical, desta vez tratando de um problema que tem sido uma grande preocupação na nação, além, é claro, da Covid e da campanha de vacinação, onde a gente exige e espera que haja vacina para todos o quanto antes. Nós vamos falar aqui do caso Ford e, por consequência, de toda a situação da indústria automobilística. Para ajudar a gente nisso, gentilmente aceitou o nosso convite o professor Marco Antônio Rocha, que é professor da Unicamp e é pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia, NEIT Unicamp. Marco, obrigada por você ter aceitado esse convite, por você acabou de me dizer que o seu segundo semestre de 2020 ainda nem acabou, você ainda nem descansou, o ano nem virou para você, e mais uma bucha dessa aparece no cenário nacional já para a gente resolver, não? Isso. Bem, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Muito bom, mas dá para parar, apesar do sufoco aí do final, dá para parar um pouquinho para a gente conversar sobre esse assunto que é muito importante. Obrigada pela sua gentileza, Marco. Eu quero começar um pouco nossa conversa. Você fez um fio no Twitter que foi bastante comentado. Você também já participou de declarações em outros meios de comunicação, no qual você cita 3 elementos que que você considera que sejam importantes para entender como a indústria automobilística está funcionando nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo também. Tá? Você cita a reorientação regional da demanda, a reorientação do padrão de consumo e a mudança do paradigma tecnológico. Eu queria que você explicasse cada um desses itens aqui para a gente. Vamos começar pelo que você está chamando de reorientação regional da demanda? O que isso implica, as mudanças, e depois a gente vai tentar entender como que isso rebate no caso Ford. Sim. Bem, se a gente olhar o comportamento da demanda por automóveis, tá, pelo menos uma década e meia, já está se movendo nesse sentido, que a gente tem o seguinte: os mercados centrais estão, de modo geral, estagnados, com exceção do mercado norte-americano, mas também que cresce muito num nicho muito específico, que são as SUVs e são as picapes de grande porte. Se você olha, as economias centrais estão estagnadas e as economias de desenvolvimento são os mercados que mais crescem em termos de consumo e demanda automotiva. Nesse conjunto de economias de desenvolvimento, a gente está falando de alguns mercados que crescem num ritmo mais rápido e também são mercados que permitem operar em escalas maiores. E a gente está falando de Indonésia, Turquia, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de China, a gente está falando de Índia, Irã. Esses grandes mercados emergentes que aumentaram significativamente sua demanda por automóveis. Então, se a gente olha a distribuição geográfica do consumo, ele se moveu das economias centrais, a tendência é se mover para as economias de desenvolvimento. A questão, isso também altera, de certa forma, o perfil desse consumo. Indo de modelos, quer dizer, de demandas mais concentradas em certos modelos de luxo, modelos de grande porte, e você está concentrando a demanda em modelos de menor cilindrada e modelos de menor porte, que são mais demandados dentro desses mercados. Então, você tem uma alteração geográfica nesse consumo e uma alteração em termos do perfil desse consumo, que se desloca também para nichos de mercado que têm menor rentabilidade. É difícil falar de um fator só, sem pensar que os 3 estão, de certa forma, ligados. Quer dizer, são eles que definem, de certa forma, uma certa tendência de orientação da automotiva mundial. Porque, para além disso, e aproveitando esse empurrão que esses mercados deram, você tem uma série de aumentantes nesse mercado, e outros, como a Ruspromauto, que nem quer dizer, a automotiva russa, que nem é tão nova, na verdade, ela é aí da década de 20, se eu não me engano, mas que retoma seu crescimento. E, além disso, você tem a entrada de automotivas locais. De certa forma, a Turquia fez um ensaio disso, mas a Índia e a China são exemplos já consolidados de entrada nesse mercado. O que tornou
a capacidade dessas montadoras tradicionais de ocuparem esses mercados de maior crescimento mais limitado. Por quê? Porque a concorrência nele com essas montadoras locais de economias de desenvolvimento tem a margem acirrada, elas têm vantagens de custo em operar nesses mercados, e além disso você opera em nichos em que as margens são menores, e aí elas ficam ainda mais comprimidas por causa justamente da forma como vai se dando a concorrência, em termos tanto do deslocamento do crescimento dos mercados, quanto também da entrada dessas novas montadoras, né, que veio ocupando estão tendo um desempenho muito bom a esse novo mercado. Né. O terceiro fator, quer dizer, soma-se a isso, né, de forma direta, é a aproximação de um novo paradigma tecnológico que vem com essas tecnologias da indústria 4.0, em que talvez os dois grandes vetores aí de entrada no automotivo sejam em relação às tecnologias verdes, né, e toda a gama de novas tecnologias que virão em carros mais ecologicamente mais sustentáveis. E, por outro lado, a questão da direção autônoma e dos carros autônomos. Essas montadoras tradicionais, elas já, de certa forma, elas estão já num processo significativo de aquisição de empresas de base tecnológica que desenvolvem tecnologias ou aplicações de tecnologia que são para essas áreas. Elas estão já numa estratégia de aquisição de portfólios tecnológicos para se mover justamente nesse sentido, dessas novas tecnologias e da assimilação dessas novas tecnologias nos seus modelos. Então, repare, você tem um conjunto de fatores, né, que reorienta a estratégia dessas montadoras tradicionais, de uma certa forma, é abandonar certos nichos de mercado de menor rentabilidade, se concentrarem em nichos de maior rentabilidade, desmobilizarem e saírem de certas fronteiras de investimento, trajetórias de investimento, para se concentrarem justamente nos investimentos relativos à assimilação dessas tecnologias. Então, esses três fatores, de certa forma, estão orientando, né, as montadoras tradicionais e abandonar, por exemplo, operações, até algumas operações na Europa, como eu falei, estagnado, mas em outras economias de desenvolvimento, onde as margens, nesses nichos de menor cilindrada, de carros mais populares, e se orientar no sentido de se manter nos nichos, quer dizer, nos modelos de maior margem, de maior rentabilidade, né, e se reorientar para a assimilação justamente dessas novas tecnologias. Aí entra a questão do mercado brasileiro. Não é só isso, define também o desinteresse pelo mercado brasileiro, tem um fator interno. Né? No meio disso, o Brasil se tornou um mercado muito pouco atrativo. Por quê? Porque tem um mercado de desenvolvimento com grande crescimento. Né? Porque tem um horizonte de crescimento muito tímido e de crescimento do consumo automotivo muito tímido. Tem alguns problemas estruturais relativos à sua indústria. E, além disso, um momento de incerteza política significativo em termos do inclusive, a orientação econômica do país nos próximos anos. Então, nesse sentido, quer dizer, o Brasil fica no meio dessa reorientação global da indústria automotiva, ela está organizando seus investimentos e mirando em termos de mercados de desenvolvimento nos mais dinâmicos, para diminuir o número de operações, o mercado brasileiro se torna muito pouco atrativo. O que manteve a Ford, de certa forma, na Argentina é justamente a Ranger, tem um aporte de investimentos que são mais recentes, é uma fábrica mais moderna, mais enxuta, mas também a Ranger está mais alinhado com a estratégia da Ford, porque é justamente um modelo de maior valor adicionado, é um modelo de maior rentabilidade do que esses modelos mais populares. Isso. Ô Marco, inclusive em algumas declarações suas anteriores dessa nossa conversa aqui, você dizia que a estratégia das empresas, ela se combina e ela responde em uma determinada quantidade e qualidade às políticas internas que cada país estabelece para essa indústria. No caso do Brasil, a gente teve o Inovar Alta de 2012 a 2017, que fez com que muitas dessas empresas que não produziam ainda no Brasil
começassem a produzir e, inclusive, elas já deram no pé, né? Que é o caso da Mercedes e da Semápolis, que é o caso da Audi, e agora veio a Ford. Essas duas primeiras que eu falei, elas vieram no rolo mesmo do Inovar Alto, são empresas que aderiram ao programa, e o programa dizia, para você vender aqui, você tem que produzir aqui alguma parcela, né? Não o automóvel inteiro, mas alguns processos têm que ser feitos aqui. Então, a gente tinha uma política industrial que possibilitava isso. Agora, gente, ao que parece, eu quero que você comente isso. A gente não tem nem política industrial e a gente tem um mercado consumidor muito enfraquecido também. Então, a gente tem um desafio bastante diferente, inclusive, do que a gente teve no Inovar Alto, que a gente passou a ter um pouquinho de política industrial e tinha um mercado consumidor mais robusto. Agora, você não tem nenhuma dessas duas coisas e você tem uma estratégia de companhias que é a que você mencionou agora para a gente. Desse imbróglio, você ousaria puxar um fiozinho desse novelo para a gente começar a visualizar um pouco de alternativas? Podemos. Tem algumas questões que eu acho interessante trazer para o debate. Por exemplo, eu perceber nessa movimentação como, bem, de certa forma, chorar sobre uma questão aí passada da história da industrialização brasileira, mas que essas economias que criaram seus produtos, suas montadoras nacionais, aparentemente esses mercados são menos passíveis desse tipo de estratégia de abandono e atendimento direto por importação. Por quê? Porque a indústria local tem uma capacidade de reagir e ocupar market share mais rápida de quando você não tem uma produtora local. Isso faz com que, de certa forma, esse investimento seja mais enraizado, vamos dizer assim, para usar uma certa analogia. Quer dizer, no fato a Ford está contando que ela vai abandonar esse mercado, mas de certa forma vai atender isso a partir da reorganização das suas operações e de ocupação da escala produtiva de outras formas. O que dá uma certa segurança para fazer isso é que, por exemplo, você vai ter uma certa lentidão das outras empresas também organizarem sua produção para ocupar esse market share. O que uma produtora local é uma mais agressiva nesse processo. Então, também esses mercados são mais fáceis de se defender em relação a esse tipo de estratégia. Isso eu acho que vai ser um pensamento interessante, ou pelo menos uma hipótese de pesquisa a se olhar. Quer dizer, o fato de ter uma montadora local torna o mercado, de certa forma, mais competitivo e mais atrativo do ponto de vista de atração de investimento, realmente. Eu acho que essa é uma questão. A segunda questão é o seguinte, o Inovar Alto teve alguns pontos que foram positivos, em termos não só da atração de certos investimentos, mas ainda que, de certa forma, um tanto incipiente, inclusive por conta da duração da própria pesquisa, mas também via Fintech já tem alguns indícios que também favoreceu ou deixou mais nobre o tipo de P&D que as empresas faziam no Brasil. Sofisticou um pouco, vamos dizer assim. É difícil, porque política industrial é uma coisa, como você disse, de longa duração, quer dizer, ou pelo menos média a longa duração. A gente precisa de um tempo também para ela trazer alguns resultados. Mas ela tem um certo problema de origem, que é a questão dela ser extremamente reativa a um problema, já que vinha da política do Novar Alto, que é de um aumento significativo do coeficiente importado dessa cadeia automotiva brasileira. Então, quer dizer, ela foi se tornando uma cadeia extremamente dependente de insumos importados. Isso tem uma série de motivos. Quer dizer, isso está relacionado com a perda de competitividade, né, do interior da cadeia automotiva, né, que tudo bem, é uma resposta geral, mas também é uma incapacidade dessas empresas também puxarem um impacto aqui um pouco maior, e com o próprio esvaziamento que teve da indústria brasileira há algum tempo. Quer dizer, o que eu estou querendo chamar a atenção como é difícil fazer política industrial muito focada em um determinado setor, quando a indústria como um todo está passando por uma crise muito grande, e já de longa data. E se a gente pensar, um terceiro ponto interessante, é o seguinte, se a gente vê o sentido da reorientação tecnológica das grandes montadoras,
Não basta só fazer política industrial nesse sentido mais tradicional de atração e de incentivos para a interiorização da carga produtiva. Mas a gente também tem que ter atrativo do ponto de vista de ser um alvo de um tipo específico de investimento tecnológico. E para isso a gente precisa modernizar o nosso Sistema Nacional de Inovação e a gente precisa reorientar a política científica, tecnológica e de inovação para esse tipo de diálogo, para a gente também ter uma capacidade maior de manter essas cadeias interiorizadas do Brasil. Então, quer dizer, não a gente precisaria ir além da nossa política industrial, mas ter também um certo diálogo e uma maior envergadura da política científica e tecnológica. Lembrando que esse é um outro tema importante nesse debate, que é o que está acontecendo em termos de política industrial e tecnológica dos países centrais, que, no fundo, é um dos fatores que está por trás da reorientação tecnológica dessas grandes empresas. E a gente está mal posicionado, para dizer o mínimo, né, na disputa por essa indústria que vai surgir a partir dessa tecnologia. O Marco, no começo da sua resposta, você colocou a importância e a diferença que faz na orientação de uma política no setor em específico que a gente está tratando, que é de ter uma montadora nacional. A gente tem um perfil de consumo de automóvel aqui no Brasil, que embora o automóvel seja caro, e a gente compreende perfeitamente que a gente apanhe quando a gente diz que um automóvel de 60, de 50 mil reais é um automóvel popular, mas o que a gente talvez esteja querendo dizer, na verdade, é que ele é um automóvel que ele tem muito pouco valor agregado, ele não tem muita tecnologia, ele não está nesse mercado que a Ford disse que ela quer estar, né? Que é do carro eletrificado, que é do carro conectado. Ele é um carro que, embora não seja, é popular não porque é barato, né? Ele é popular por outros quesitos, acho que seria mais correto dizer no Brasil. Será que, caso a gente tivesse uma vontade política, isso não é um caldo bastante interessante para que a gente pudesse ocupar com uma montadora nacional, que aí ela possibilitaria o atendimento ainda dessa demanda, que é a que a gente tem grande, para que ela fizesse um aprendizado tecnológico, para que ela pudesse chegar nos topos, nos estratos superiores. A gente desenvolveu o motor a álcool no INPE, a gente, não sei se foi no INPE ou no CTA, foi no CTA, desculpa, foi no CTA. A gente desenvolveu o motor a álcool no CTA. Então, acho que a sua resposta e essa conversa aqui está possibilitando um caldo aí de elementos para pensar nisso, ainda que talvez não seja a vontade de quem faz essas políticas no Brasil. O que você acha? Acho que sim, dá para se pensar alguns elementos. Né? Primeiro, a gente pensar o seguinte, que a volta da política industrial, como falei, científica e tecnológica de transporte, vai ser uma realidade nesse mundo pós-pandemia. Né? Ela já vinha sendo retomada e será retomada. Então, o Brasil também tem que se organizar, de certa forma, para pensar a sofisticação da sua estrutura produtiva. Porque senão a gente vai perder mais uma vez o bonde da história. Então, pensando de uma montadora, né, o que a gente tem no Brasil? Primeiro, a gente tem um conhecimento, né, tecnológico do setor bem significativo. Quer dizer, já existem pesquisas de coordenação de pesquisa entre montadores, de universidade, do Sistema Nacional de Inovação com isso já é de longa data. Então, a gente tem uma certa facilidade de internalizar essas tecnologias mais maduras da indústria automotiva. O que teria que ser pensado, primeiro, o seguinte, é a escala de operação, né, realmente entraria, como é tipo desse debate, numa escala pequena, voltada ao mercado nacional, por isso requer algum tipo de proteção, e essa proteção tem que ser pensada em termos da sua duração e da sua contrapartida. Para além disso, você tem que ter algum suporte em relação à política científica e tecnológica de inovação, quer dizer, tem que se garantir que você vai capacitar, de certa forma, né, as suas instituições tecnológicas para garantir que essa eventual montadora se mova tecnologicamente, quer dizer, tenha condição de internalizar e acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Eu precisaria realmente
modificar um tanto, pelo menos promover uma certa reforma da sua estrutura tributária, porque ela penaliza a montagem. Fica difícil você internalizar certas cadeias nesse momento. Mas você precisaria, além disso tudo, que é aquele pacote que a gente chama de políticas pelo lado da oferta, a política pelo lado da demanda. Quer dizer, é muito difícil você pensar isso numa economia que não cresce, num mercado que é muito pouco dinâmico. Mas, para além disso, para você, como se chama, acelerar esse ganho de escala, você também tem que pensar em políticas pelo lado da demanda, para além do crescimento do mercado. Então, o setor público tem uma capacidade imensa de fazer demanda sobre, eventualmente, o setor automotivo, ou uma empresa brasileira, se uma coisa for casada com a outra. A gente tem frota para a área de saúde, a gente tem frota, né, para o serviço público de modo geral, a gente tem frota para as existe uma série de instituições públicas que podem ser usadas como demandante, e a gente usa isso muito pouco para dialogar com a nossa política industrial. E isso é usado mundo afora. Então, quer dizer, se você pensar esses elementos, você tem capacidade de pensar esse espaço para reorientar, já que, como eu falei lá no começo, o Brasil, a economia brasileira crescendo, ela é um mercado atrativo para essa orientação da automotiva. Tanto que ela teve capacidade de atrair investimento. Né? E, nesse momento, o Brasil poderia perfeitamente estar realizando um movimento similar ao que fez, por exemplo, a Índia, aproveitando certos grupos econômicos, aproveitando certas empresas brasileiras para realizar uma certa política de indução dessas empresas para essas atividades. Mas, como eu falei, precisaria que, para além dessa episódica, quer dizer, de você tentar botar uma empresa para assumir a fábrica da Ford, você tivesse um diálogo mais amplo com a sua política de desenvolvimento. Quer dizer, que isso também recebesse um certo suporte de instituições públicas, de fomento, para que isso vingasse. Se tornasse um projeto aí que poderia caminhar para suas próprias pernas daí em diante. Marco, vamos comentar um pouquinho, isso já apareceu aí algumas vezes na sua fala, da questão de como o Estado pode participar, de como o Estado orienta, como ele faz isso de maneira direta, indireta. A gente tem hoje no debate da Ford uma questão que as montadoras, não só a Ford, receberam 20 bilhões de gastos tributários, ou seja, isenções tributárias, o Tesouro a Receita deixou de arrecadar 20 bilhões em alguns poucos anos. Ela usufruiu de empréstimos subsidiados do BNDES da ordem de 5 bilhões, e aí especificamente a Ford. E hoje, depois do anúncio de 11 de janeiro, isso tudo vem à tona. E a gente, mais do que os valores específicos, acho que vem à tona uma relação que é o que todo mundo acaba questionando nesse momento, mesmo que não toque nisso diretamente. É a relação Estado e mercado na questão da indústria automotiva no Brasil. O Estado apoia, muitas vezes, e as indústrias não têm respondido. Será que é correto afirmar isso? Ou a gente faz a mesma coisa que todos os países fazem, ou a gente está preso numa arapuca que é maior do que isso? Como é que você avalia essa relação, que é o que hoje a gente discute? Sim. Vamos lá. O sistema de crédito, vamos dizer assim, de certa forma subsidiado, ele é comum enquanto prática internacional em uma série de países. Quer dizer, você tem instituições públicas de fomento, mesmo nos Estados Unidos, Coreia, Alemanha, é uma prática internacional disseminada. Então, acho que vale separar isso do que é gasto tributário. Se gasto tributário, em relação à produção bruta do setor, ele é pequeno. Ele não é um volume, quer dizer, é uma falsa verdade achar que o automotivo se mantinha no Brasil por conta dos subsídios. Os subsídios surgiam quase como, na verdade, uma negociação em relação a uma estrutura tributária confusa no setor, penalizava, e no meio dessa negociação surgia quase como contrapartida de um problema, um investimento em relação ao gasto tributário. Isso é extremamente problemático. Não estou querendo, não é defender esse tipo de prática. Quer dizer, você
deveria ter uma estrutura tributária mais simplificada, que gerasse menos distorções e que também fosse mais fácil, inclusive, da população entender como é que o custo desses processos. Mas, assim, para além da questão do subsídio, como eu disse, ele não tem como manter, inclusive porque ele é muito pequeno, manter toda essa estrutura industrial em relação a uma crise que é muito mais grave e muito mais ampla do que essa questão de quase como uma contrapartida de distorções tributárias. Então, quando a gente pensa no problema da Ford, não é uma questão do custo social disso. Na verdade, o subsídio é só uma parte do problema. Não está relacionado tanto à manutenção da empresa aqui. Quer dizer, ela não vai embora por conta de você parar de dar esse subsídio ou dar esse subsídio que manda ela aqui. É óbvio que isso, em muitos casos, e para governos locais, principalmente, o subsídio foi demasiado, inclusive em relação às próprias finanças subnacionais, as finanças dos governos locais. Mas para o governo federal isso não representa uma cifra muito grande, e nem é muito grande em relação à produção da Ford. Mas também não é uma forma de você manter a indústria. Quer dizer, ninguém aqui está defendendo um sistema de subsídio para se manter a indústria. Na verdade, você tem que fugir dessa discussão e gerar competitividade a partir de outras formas, de modernização da sua infraestrutura, de modernização do seu parque produtivo, inovação, ciência e tecnologia, para justamente fugir desse tipo de debate. Né? Você falou de uma coisa muito interessante que a gente fala muito pouco mesmo, que é da capacidade que o Estado tem de gerar demanda para o setor através das várias frotas que ele compra, e a polícia, o sistema de saúde, as próprias gestões municipais, estaduais, tem o carro do secretário, tem o carro do prefeito, tem o carro do vice-prefeito, e a gente tem 5 mil municípios no país, né? Mais 5.500 por aí. Né? Então, a gente tinha muita condição de fazer algumas medidas, de tratar isso de alguma maneira diferente. Inclusive, o presidente blindou a sua frota presidencial blindada de Ford. Né? Curiosamente, é de Ford. Né? Bom, agora, na questão específica da Ford, a gente tem um problema que é muito imediato, que é a questão do impacto nas economias locais, que você já mencionou. Eu estou aqui falando aqui do Vale do Paraíba, aqui de Taubaté. A gente já estimou só de renda dos trabalhadores da cadeia, que a gente mapeou mesmo, e dos trabalhadores da Ford, são 100 milhões que o município deixa de ter anualmente, né? E a gente ainda conseguimos falamos assim, bom, mas e se tudo isso, se todos esses trabalhadores forem absorvidos no setor de serviços, né? O que acontece? Né? Aí a gente olhou a renda média do setor de serviços considerando que esse não é o caso que a gente tem, né, de um mercado contratante, seria 50 milhões, se diminuiria a renda pela metade. Né? A minha experiência é muito de conversar com as pessoas e falar assim, ir na manicure e falar assim, como é que está o movimento? Aí ela fala, anunciaram demissão, né, tá fraco. Então, isso tudo tem impacto muito maior do que o direto. A gente estimou no DIEESE 118 mil empregos, 118.800 mil empregos na cadeia, e aqui o da manicure, e o do cara que vende a coxinha na frente da empresa, o boteco que tem toda a frente de indústria, né? Tudo isso em 118 mil empregos, né? Uma renda de 2 milhões e 2 bi e meio e 3 bi de impostos. Agora, a gente também está pensando aqui do ponto de vista de ver os trabalhadores na luta, que estão tentando reverter ou dar uma alternativa para a questão. Né? Será que a gente tem meios de, a partir desse cenário que você colocou, de pensar algumas saídas? Vamos. Eu acho interessante começar por essa que você levantou. Né? Quer dizer, nacionalmente, a saída da Ford é que tem algum impacto, mas não é significativo. O que tem um impacto significativo é a saída de todas as indústrias no Brasil, que a gente está vendo isso realmente tem um impacto significativo. Mas
regionalmente, você cria uma catástrofe social. Exemplos, a gente não faltam exemplos no nosso passado disso. Teve a questão do Comperj, da indústria naval em Niterói, agora a gente está vendo a questão da Ford. Quer dizer, a gente entende que quando fecha uma empresa dessa, localmente, significa, primeiro, uma perda de arrecadação e a capacidade do ente subnacional de se fazer social em um monte de casos. Quer dizer, você tem uma queda de arrecadação significativa. Dois, você tem um impacto na economia local, diretamente, que se estende a diversas formas de atividade que dependem, no fundo, da renda que é gerada na atividade manufatureira local. E, para além disso, você tem um impacto em termos de demanda por serviços públicos que é muito, muito significativo em termos das despesas que uma prefeitura pode ter. Por exemplo, um dado que é interessante a gente pensar no Brasil, nesse momento agora de pandemia, é o seguinte: 75% das receitas dos planos de saúde vem de convênios, geralmente empresariais. Ou seja, quando você perde emprego formal, você também está jogando, geralmente, esses trabalhadores, tirando de certos convênios, jogando para a saúde pública novamente. Tirando, por exemplo, muitas vezes convênios com o ensino privado, jogando para o ensino público novamente. Então, você também, no curto prazo, você tem um processo de aumento da demanda dos serviços públicos nessas prefeituras, que é significativo em relação à capacidade da própria prefeitura atender a essa nova demanda. E você também desestrutura, novamente, uma série de outras atividades que dentro daquele município dependiam, inclusive, desse tipo de benefícios trabalhistas que são dados pelas empresas. Então, o impacto local desses eventos é traumático para a cidade. E, geralmente, tudo bem, esses trabalhadores conseguem até recolocação no mercado de trabalho, se recolocarem no mercado de trabalho. Mas aí a gente entra na questão mais macro, novamente. A manufatura, de modo geral, tirando os serviços mais sofisticados, ela paga uma remuneração melhor do que as demais atividades de serviço. Então, a recolocação de um trabalhador da indústria, geralmente ela se faz com um rendimento menor. Por isso, a industrialização no Brasil preocupa, porque ela tem impacto na renda agregada, na forma como ela altera a estrutura de ocupação no país. Então, quando a gente pensa em alternativa, fechar um pouco o ponto, não vai abrir tanto, a gente tem que pensar em todos esses exemplos. Por isso que eu voltei nisso. Por quê? Porque a gente até pode pensar numa solução imediata para a Ford. Quer dizer, negociar um pacote de incentivo para trazer uma dessas empresas montadoras aí que surgiram de economia emergente, que são mais agressivas em termos de entrada de mercado. É uma saída possível, quer dizer, talvez uma montadora indiana ou chinesa possa ser trazida desse cenário. Talvez alguma empresa nacional se interesse em ocupar essa produção, pagando royalties da utilização da tecnologia da Ford. É uma saída, mas repara, são saídas pontuais. Pontuais no sentido que, se a gente não mexer no todo, nada garante que daqui a 2 anos esse problema surja novamente. Pode não ser na Ford, ou pode ser em outra montadora, ou pode ser até nessa. Quer dizer, a gente tenta atrair benefícios fiscais, que penaliza geralmente muito mais os governos locais, porque eles negociam ICMS também, IPTU, uma série de coisas. Quer dizer, você dá uma série de incentivos. Muitas vezes as empresas têm um custo de entrada nesse mercado muito baixo e, portanto, também tem um custo de saída muito baixo. Portanto, se não tiver um interesse de longo prazo, ela acaba saindo. Ou uma indústria nacional, uma empresa nacional que entre nessa, pode não ter condições de funcionar também no longo prazo sem estar com aqueles incentivos iniciais. Então, você pode até pensar em alternativas pontuais, mas se essas alternativas pontuais também não forem pensadas em uma organização do macro, da nossa política industrial, de uma coisa que saiu meio de moda, mas a gente discutir um projeto nacional de desenvolvimento, elas também estão fadadas já ao fracasso. Elas apenas vão repetir a mesma história que a gente está vendo. Então, se a gente for pensar alternativas, quer dizer, a gente tem que pensar novamente, mas a gente também tem que pensar em termos do diálogo delas com um projeto mais amplo de desenvolvimento, porque senão é aquilo
em Taubaté, ele vai reaparecer em São José dos Campos. Se resolve São José dos Campos, ele vai reaparecer em Campinas. Porque é uma crise geral da indústria brasileira. Então, você tem que dar solução para essa crise geral, além dos problemas pontuais, obviamente. Sim. Sim, inclusive o problema em Taubaté já rebate diretamente em Campinas, que fornece autopeças, né? Que tem um grande cinturão de autopeças aí para todo o Brasil, né? A gente, bom, você deixou aqui claro aqui o que você considera que sejam algumas alternativas a se pensar. Acho que tem muita gente da academia, do movimento sindical, dos preocupados com um projeto de política nacional, com um projeto de nação, tentando pensar isso. Mas me parece que o governo federal e os formuladores de política de plantão, eles não estão dialogando com isso, né? Então, isso é bastante difícil, né? Que sem mobilização, que sem uma forte pressão social aconteça. E nesse contexto aí de pandemia, não é o melhor contexto para favorecer toda essa mobilização e pressão social. Então, a gente está dependendo da gente mesmo, né, Marco? Né? Um pouco a gente está meio sozinho, quer dizer, é o governo contra nós todos, né? Exatamente. E muito pouca liderança também do outro lado empresarial, né? A gente vê no passado recente do Brasil como se esvaziaram as lideranças industriais que a gente tinha. O que a gente teve, para quem pelo menos é mais antigo, lembra-se de algumas. Então, nesse vácuo também de lideranças empresariais que a gente tem que aprender a reorganizar esse processo desde a base. Quer dizer, tem que transformar o desenvolvimento produtivo do país num projeto popular, um projeto em que a população entenda que a defesa de uma estrutura produtiva sofisticada, tecnologicamente complexa, isso também é revertido em maiores salários, em maior renda, em um mercado doméstico mais dinâmico para a área de serviço, para as pequenas ocupações, para os pequenos negócios. Eles também não vivem sem uma estrutura produtiva complexa, né, que seja capaz de gerar bens de serviço de alto valor adicionado. Isso aí. Então vamos finalizando por aqui a nossa conversa. Eu queria te agradecer. Sei que você está cansado, mas sei também que você não foge de um bom problema, né? Então, muito obrigada, Marco. Que bom, a gente precisa mais dos intelectuais, né? Também junto aí nas mídias, né? Cada vez mais. Então, eu te agradeço em nome do DIEESE, em nome do SINDICT, e espero que você venha descansar em breve e que desfrute de umas férias menos turbulentas do que esse início de ano no país. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma satisfação sobre esses temas. E é um momento bom, né? Porque eles estão ganhando força no debate, como, pelo menos para alguém que já estuda indústria há um bom tempo, eu não via como eu estou vendo acontecer nas 2 últimas semanas. Eu acho que talvez a questão da automotiva ser uma coisa que faz tão parte da memória afetiva de todos no Brasil, né, de certa forma, isso acaba criando uma certa preocupação que isso seja revertido aí em um certo interesse também nesse debate, fundamental para a construção aí do país. Né? Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com você. Obrigada, Marco. Eu sou Renata Brununces e apresentei mais um Giro Sindical.